O tema de hoje é seja forte e corajoso. Essa palavra eu tenho para você que nos assiste, para você que me vê aqui à frente. Eu preciso dessa palavra e eu creio que você precisa dessa palavra. Seja forte e corajoso. Se você sair, ou terminar esse encontro com essa palavra fixa no seu coração, como Deus falando a você, seja forte e corajoso, e você seguir em frente, você vai alcançar o objetivo que eu tenho no coração. Josué capítulo 1, dos versos 1 ao verso 11, diz assim: Depois da morte de Moisés, servo do Senhor, disse o Senhor a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Como prometi a Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. Seu território se estenderá do deserto ao Líbano, e do grande rio, o Eufrates, toda a terra dos Hititas, até o mar grande no oeste. Ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Seja forte e corajoso, porque você conduzirá este povo para herdar a terra que prometi sob juramento aos seus antepassados. Somente seja forte e muito corajoso. Tenha o cuidado de obedecer toda a lei que o meu servo Moisés lhe ordenou, e não se desvie dela nem para a direita, nem para a esquerda, para que você seja bem-sucedido por onde quer que andar. Não deixe de falar as palavras deste livro da lei e de meditar nelas dia e noite, de dia e de noite, para que você cumpra fielmente tudo o que nele está escrito. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem-sucedido. Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte e corajoso. Não se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você, por onde você andar. Assim Josué ordenou aos oficiais do povo, percorram o acampamento e ordenem ao povo que prepare as provisões. Daqui a 3 dias vocês atravessarão o Jordão neste ponto, para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Palavra do Senhor nessa noite para você. Seja forte e corajoso. Uma das verdades básicas da nossa fé cristã é que Deus tem um propósito para a minha vida e para a sua vida. Deus tem um propósito para as nossas vidas. Você não é um mero acidente, você não é um acaso, você não aconteceu simplesmente ao acaso, não importa quais as circunstâncias pelas quais você veio a nascer, Deus tem um propósito para você e para a sua vida. Talvez você já esteja cansado de ouvir essa frase, e a Bíblia diz que até mesmo antes de você nascer, Deus já tinha planejado você e planejado o que Ele queria que você fizesse. Lá em Efésios capítulo 2, verso 10 diz: Pois foi Deus quem nos fez, olha só que lindo isso, o que somos agora em nossa união com Cristo Jesus. Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele já havia preparado para nós. Deus já havia preparado boas obras para que a gente realizasse. Deus criou você, Deus criou a mim, para que a gente seja usado por Ele. E quando falamos de boas obras para nós realizarmos, boas obras têm a ver com ministério. Deus planejou você para realizar algumas coisas aqui nesse planeta, na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho, onde você estiver. Isso é ministério. Realizar boas obras é fazer o ministério. Ministério não é algo somente para mim, para pastores, não é somente para presbíteros ordenados na igreja, ou diáconos, oficiais da igreja. Ministério é para todos os cristãos. Isso é o que prega as Escrituras e o que reforça a reforma protestante, o sacerdócio universal dos crentes. Todo cristão é um ministro.
Deus chamou você para ser um ministro no reino do Senhor. Toda vez que você usa os seus talentos, as suas habilidades, o seu contexto, as suas circunstâncias e até mesmo as mágoas do seu passado para ajudar outras pessoas, você está exercendo um ministério. E eu quero que você, se tiver alguém do seu lado na sua casa, sentado do seu lado aí, eu quero que você diga para essa pessoa: Deus quer usar você. Deus quer usar você. Comente aí no comentário no comentário da live: Deus quer usar você. Compartilhe com outras pessoas: Deus quer usar você. Não há nada mais emocionante na vida, meu irmão, minha irmã, do que ser usado por Deus. Não há sentimento, não há conquista, não há prêmio que possa comparar ou se comparar com o fato de que Deus quer usar você e a mim. Quando a gente sente essa sensação e a gente atende a esse chamado de Deus e cumpre o chamado que Ele nos chamou para fazer, a gente se sente tão feliz, tão realizado. É isso que é vida e abundância, cumprir o propósito de Deus para as nossas vidas no nosso tempo. Mesmo sabendo, meu irmão, minha irmã, que Deus deseja te usar, nós temos um problema muito sério. Nós sabemos, eu sei que você está cansado de ouvir que Deus quer usar você, que você é um ministro, mas às vezes nós não nos dispomos ou não somos usados por Deus, ou não começamos a agir por causa de um problema muito sério que muitos enfrentam, que é a falta de coragem. Nós não confiamos muitas vezes no fato de que Deus realmente pode nos usar. Você já teve falta de coragem para realizar algo que Deus te chamou? Deus de repente falou ao seu coração: faz isso, faz aquilo. Toma essa decisão, fale com alguém, peça perdão para o fulano. E você faltou coragem para você fazer. Hoje nós vamos considerar, olhando para esse texto, como é que eu e você desenvolvemos a coragem, como é que nós temos coragem. Nós vamos aprender com esse texto algumas lições a partir da vida de Josué, de como ter coragem. E eu creio, e eu penso que para mim, quando eu já estudei várias vezes a história de Josué, aliás, preguei sobre a história de Josué aqui no templo, fiquei muito encantado com a história de Josué, e eu creio que Josué, pelo menos para mim, é um dos meus heróis favoritos. Um general americano, Douglas MacArthur, ele disse certa vez que Josué foi um dos maiores líderes que já viveu. Ele encarou situações dificílimas, a sua vida era uma batalha após a outra, mas ele nunca desistiu. Ser corajoso, meu irmão, minha irmã, é nunca desistir diante das adversidades, é seguir em frente. Mas Josué estava aqui diante de um problema. Ele também não tinha muita coragem. Ele também tinha seus vacilos. Se você vê Josué capítulo 1, que nós acabamos de ler, Deus prepara o coração de Josué para o que ele tinha que enfrentar. E Deus quer preparar o seu coração para que você possa enfrentar tudo que você tem pela frente ou que você já está encarando agora. Se você observar nesse capítulo 1 de Josué, você vai ver que 4 vezes, neste capítulo, 4 vezes, Deus fala para Josué: seja forte e corajoso. Quando nós estudamos as Escrituras, estudamos a forma de interpretar os textos, uma das coisas que a gente aprende é que quando há ênfase ou repetição em um assunto, quer dizer que esse assunto é muito importante. Então esse assunto era muito importante para Josué. Deus viu em Josué que Josué estava temeroso, Josué estava com medo, com falta de coragem. Então Deus reforça: seja forte e corajoso. No verso 5, no verso 7, no verso 9 e no verso 18, Deus fala: seja forte, tenha determinação, seja confiante. E eu quero observar com você hoje 4 chaves ou 4 atitudes que Josué tomou para desenvolver a sua coragem. Mas antes, eu quero pensar com você. Você pode pensar: por que, pastor, Josué não tinha coragem ou estava com medo? Basta você pensar em 2 coisas principais. Você conhece, talvez você não tenha lido tanto a Bíblia, mas a história de Moisés você conhece. Nos filmes, na televisão, em algum momento você viu essa história. Você viu que Moisés foi um grande líder. Moisés foi aquele que tirou o povo do Egito, guiou o povo por 40 anos, aguentou toda aquela provação,
foi através dele que Deus realizou grandes milagres, um grande líder, o maior líder até hoje para os judeus. Então, você imagine para Josué, Moisés morreu. E ele ia substituir exatamente Moisés. Ele seria o sucessor. Então, uma das razões para Josué estar temeroso é que ele sucederia Moisés. Isso já era suficiente para deixá-lo preocupado, com medo. Você imagine milhões de pessoas ali diante dele, e ele tinha que guiar aquele povo para a terra prometida. Moisés acabou de morrer. E se você observar em Deuteronômio, antes de Moisés morrer, um pouquinho antes do livro de Josué, no último capítulo de Deuteronômio, você vai ver que os últimos versos dizem, olha só o que disse sobre Moisés: pois ninguém jamais mostrou tamanho poder como Moisés, nem executou os feitos temíveis que Moisés realizou aos olhos de todo Israel. Você imagine diante disso tudo como Josué estava. Tinha que dar continuidade ao que Moisés fez. Ele sempre acompanhou Moisés. Aliás, foi ele que subiu no monte Sinai e aguardou Moisés descer. Foi ele que foi um dos dois, ele e mais Caleb, os únicos dois que vieram otimistas quando visitaram e espiaram a terra prometida. Os outros 10 ficaram desanimados. Mas Josué mesmo assim estava temeroso, porque ele teria que substituir um grande líder. Um outro motivo muito difícil para Moisés ter medo é que ele tinha uma grande tarefa para enfrentar. Ele tinha que atravessar o Rio Jordão. Se você observar, o texto começa no verso 1, Josué 1, verso 1, diz assim: meu servo Moisés está morto, agora pois você e todo esse povo preparem-se para atravessar o Rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Você imagine só Deus dizendo, trazendo para nós, de uma forma mais clara, Deus dizendo para você isso: Moisés acabou de morrer, um grande líder acabou de morrer, então eu quero que você tome posse da terra prometida, que a propósito, meu querido, está cheia de 7 nações inimigas, todas elas mais fortes e maiores do que vocês. Vocês vão entrar lá com um povo que tem sido escravo por 400 anos e nos últimos 40 anos está vagando pelo deserto porque estavam com medo. Siga em frente, Josué. Será que você também ficaria com medo diante de uma situação dessa? Josué tinha uma tarefa gigantesca diante dele. E nessa passagem que nós observamos, Deus prepara Josué para tudo que ele ia enfrentar. Deus dá 4 chaves para Josué desenvolver a sua coragem. São chaves para desenvolver a sua coragem. E eu quero começar com a primeira lição do texto de hoje. São 4. A primeira lição que Deus dá para Josué e para mim e para você é a seguinte: deixe de lado a dúvida. Deixe de lado a dúvida. Dúvida, meu irmão, minha irmã, é simplesmente o maior inimigo da coragem. Ela limita o seu potencial, ela causa procrastinação, ela leva você a perder o que Deus tem de melhor para a sua vida. Procrastinação é aquela história que eu preguei alguns domingos atrás, que a pessoa sempre adia de fazer algo. A dúvida faz com que você adie, a dúvida faz com que você deixe para depois, e às vezes nem faz. Tiago capítulo 1, verso 9 diz: quem duvida é como as ondas do mar, que o vento leva de um lado para o outro. Você é empurrado de um lado para o outro na vida quando você é duvidoso, quando você tem dúvidas. Ao invés de você controlar as circunstâncias, quando você tem dúvida, são as circunstâncias que controlam você. E Deus está dizendo aqui para mim e para você, como disse para Josué: seja forte, corajoso, nada de desânimo, não fique com medo. Lembre-se bem, meu irmão, minha irmã, o Senhor, o seu Deus, está com você, esteja onde estiver. Veja o verso 9. A primeira coisa que Deus fez ou disse a Josué é: livre-se da dúvida, afaste-se dela, não tenha medo, jogue a sua dúvida fora, tire-a de vista, livre-se dela com urgência. Meu irmão, minha irmã, a dúvida impede-nos de seguir em frente. Livre-se dela.
Deus está dizendo aqui para mim e para você que a dúvida é uma escolha. Você não tem que ter dúvidas na sua vida com relação ao que Deus pode fazer. Elas são uma escolha, você pode escolher ter ou não dúvidas. E eu achei interessante uma frase que eu li, e eu vou repetir para vocês agora. Você pode duvidar das suas dúvidas. Duvide das suas dúvidas. A maior parte das pessoas creem nas dúvidas e duvidam das crenças. E eu quero desafiar você agora, duvide das suas dúvidas e creia nos valores e no Deus que você serve. Por que é que você não crê nas suas crenças e duvida das suas dúvidas? Duvide das suas dúvidas. Talvez você pense, pastor, mas Deus nunca vai me usar, nunca poderá me usar. Aí eu pergunto para você, quem foi que disse isso? E você pode pensar, são as minhas dúvidas. Então, meu irmão, minha irmã, duvide das suas dúvidas. Creia no que a Bíblia diz, que Deus deseja usar você, que até mesmo antes de nascer, você foi posto nesse planeta com um propósito, e Ele quer usar você para servi-lo, para realizar o seu propósito, a fim de fazer esse mundo um lugar melhor para se viver. Eu fiquei pensando, muitas das lutas que passamos no nosso país, no nosso estado, no nosso município e até no mundo, passamos por conta de pessoas, homens e mulheres, que deixaram de cumprir o propósito que Deus os chamou para fazer. O Brasil seria muito melhor se a igreja de fato assumisse, ganhasse coragem e cumprisse o seu papel como parte do reino do Senhor. Estive também pensando na história bíblica, Marcos e irmãos que estão aqui. Deus poderia fazer tudo sozinho, mas sempre Ele chamou alguém. Sempre Ele chamou alguém. Você vê lá, por exemplo, Noé. Deus chama Noé. O mundo estava complicado, Ele chama Noé. Mais à frente Ele chama Abraão. Mais à frente Ele chama Moisés. Antes um pouco José. E Ele sempre chama homens e mulheres para fazer as coisas. Ele pode fazer tudo sozinho, mas Ele quer usar as pessoas. Ele quer usar você. Ele quer me usar. Aí você pode pensar, mas eu sei que Deus usa as pessoas, mas Deus nunca vai me usar. E eu quero dizer para você uma coisa, você está equivocado. Você está equivocado. E o que pode te deixar e impedir que você tenha, o que pode gerar dúvidas no seu coração, uma das coisas é quando você se compara. Você não pode se comparar com os outros. Quando você se compara com outra pessoa, você começa a duvidar. 2 Coríntios 10:12 diz que as pessoas que se comparam umas com as outras são tolas. É uma coisa estúpida se comparar com outro. Você não pode se comparar com ninguém. Por quê, pastor? Porque você sempre vai encontrar alguém que está fazendo o melhor do que você, e aí você vai ficar desencorajado. Ou então, você vai encontrar alguém que não está fazendo as coisas tão bem como você, e você vai ficar arrogante e orgulhoso. Então não tem como se comparar. Deus não fez você para ser outra pessoa. Se Ele tivesse feito você para ser outra pessoa, você não seria você. Você seria outra pessoa. Então não tem por que comparar. Qualquer que seja o resultado, meu irmão, Deus diz, não faça isso, não se compare, você é único, você é incomparável. E outra coisa que nos leva a duvidar é falhas passadas. Talvez você tenha uma história difícil no passado, complicada, você se envergonha talvez do seu passado, e por causa dos seus fracassos passados, você pode estar dizendo, se Deus pode usar pessoas, é porque elas não têm um passado como eu tenho. Mas, se você olhar para as Escrituras, não sei se você já viu as Escrituras, Deus sempre usou pessoas comuns e com passados complicados. Olhe, por exemplo, Moisés. Talvez você lembre Moisés só como um grande líder, mas Moisés foi um assassino. Talvez você olhe para Davi, Davi além de adúltero, um homem segundo o coração de Deus, mas falho, além de adúltero, ele também foi um assassino, querido. E Deus depois mudou a vida dele e usou. Abraão, meu querido, mentiu sobre a sua esposa e entregou a sua esposa para outros homens 2 vezes. Jacó enganou seu irmão por causa da herança. Paulo
Antes da conversão, seu passado, se fosse pensar, o condenava. Ele era um terrorista religioso. Se ele fosse muçulmano, talvez ele fosse um desses homens-bomba. Matavam pela fé. Pedro era ruim de relacionamentos, um pescador cabeça dura, com temperamento difícil. Veja Jonas também, teimoso, cumpriu a vontade de Deus contra a sua vontade. Deus usa homens e mulheres com passados imperfeitos. Todos temos problemas no passado. Ninguém escapa, ninguém, sem exceção. Todos temos um passado complicado em alguma área da nossa vida. Mas Deus usa pessoas assim. Deus usa pessoas comuns. Se Deus usasse apenas pessoas perfeitas, meu querido, o que é que teria sido feito nesse mundo? Nada. Ele não apenas usa pessoas comuns e imperfeitas, como também ele usa pessoas com problemas. O seu problema, depois que você o vencer, vai ser um testemunho para alcançar outras pessoas. O seu passado, depois que você resolver isso no seu coração, se arrepender e Deus fizer a obra em você, vai ser um testemunho para alcançar outras pessoas. O ponto é esse: não importa onde você tem estado ou o seu passado, o que importa é a direção em que o seu pé está indo agora. Siga em frente. Siga em frente. Primeira lição: deixe de lado a dúvida. Não duvide, Deus pode usar você. Deus usou tantos e tantos homens, tantas mulheres nas Escrituras e na história da igreja. Você é mais um que Deus pode usar. E usar poderosamente. Você pode ser usado por Deus para alcançar pessoas que eu nunca vou alcançar. Porque Deus quer fazer isso através de você. Mas a segunda lição que Deus diz para Josué é que, para ele vencer, ter coragem descubra uma promessa de Deus. Descubra uma promessa de Deus. Não sei se você sabe, já disse muitas vezes para os irmãos aqui na igreja, que há mais de 7.000 promessas na Bíblia. 7.000. Já parou para pensar nisso? Você lembra alguma promessa das Escrituras? Lembra? Pense aí. Que promessas você lembra? Se você lembrar 2, 3, 10, então vai faltar ainda 690 para você saber. Existem promessas nas Escrituras que você nem tem noção. Deus diz que você pode tomá-las e reivindicá-las para você, desde que você saiba quais são. Elas estão na Bíblia. Elas são garantia da sua vida, garantia fornecida pelo fabricante. A Bíblia, meu irmão, a Bíblia é o manual do fabricante. As promessas de Deus estão aqui para você descobri-las e tomar posse delas. A palavra promessa, meu irmão, minha irmã, é um tema-chave na vida de Josué, desse personagem que nós estamos vendo. No início da sua vida, bem no primeiro capítulo, nós acabamos de ver, Deus fez promessas, e no final do livro Josué comenta sobre elas. E eu quero que você pegue a sua Bíblia e avance comigo no capítulo 23, verso 14, diz assim: no final da vida de Josué, olha o que Josué fala, pouquinho antes de morrer. Josué 23, 14, agora estou prestes a ir pelo caminho de toda a terra. Vocês sabem, lá no fundo do coração e da alma, que nenhuma das boas promessas que o Senhor, o seu Deus, lhes fez, deixou de cumprir-se. Josué termina a sua vida registrando, falando que tudo que Deus prometeu lá no início se cumpriu na sua história. Há quem diga: Deus disse, eu criei, isso resolveu a questão, certo? Não. Deus disse, está resolvido. Quer você creia ou não, Deus não vai mentir. Tudo vai se cumprir. Você não precisa crer para se cumprir, porque se Deus falou, se cumprirá, mesmo que você não creia. É interessante quando a gente lê esse texto, que o texto diz assim: como prometi a Moisés. Como prometi a Moisés. O que está dizendo aqui? Promessa. Como prometi. Todo lugar onde puserem os pés, darei a vocês. Darei, promessa.
Como era chamada a terra que Deus estava falando para eles? A terra prometida. Se Deus prometeu, Ele vai cumprir. Busque uma promessa de Deus para você. Isso é que eu chamo de um livro de uma vida bem-sucedida. No início do ministério de Josué, ele recebeu uma promessa. E ele disse para Deus, talvez no seu coração: Deus, eu não sou capacitado, não tenho preparo, não estou pronto para essa tarefa. Ela é assustadora para mim. Eu vou ter que substituir o maior líder que houve no povo de Israel. Todas as probabilidades são contra mim. Veja, Deus, o meu passado. Veja quem era o líder antes de mim. Veja quem eu sou. Aí Deus diz para Josué e diz para você, depois de tantas desculpas que você dá: nada disso importa. Eu tenho uma promessa para você. E se eu prometo, querido, eu cumpro. Eu cumpro. Só nesse capítulo 1, Deus faz 3 claras promessas para Josué. E Deus faz essas 3 para você. Elas não serão projetadas na sua tela aí, mas eu quero que você guarde, para você se apegar a essa promessa. Uma das promessas que Deus faz para Josué é força. Se você olhar o verso 5, você vai ver que Deus diz: ninguém poderá resistir a você, o que quer que eu chame você para fazer, eu darei a você o poder para fazê-lo. Onde Deus guia, Deus provê, e Deus diz para mim e para você: eu te darei forças. É promessa. Deus promete também, além de forças para Josué, Deus promete sucesso. Se você olhar o verso 7, você vai ver que Deus diz: eu prometo que você será bem sucedido. O verso 8 diz assim: não cesses de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar o seu caminho e serás bem sucedido. Deus promete sucesso. Deus deseja que você seja bem sucedido na vida, não em tudo que você deseja ser bem sucedido. Ele não prometeu para você algumas coisas que você deseja muitas vezes. Deus deseja que você seja bem sucedido na vida, se você se alinhar com o plano que Ele tem para você. Você pode contar isso, pode contar com isso. Deus disse isso 2 vezes para Josué, no verso 7 e 8 do capítulo 1, Deus disse que ele seria bem sucedido. Você será bem sucedido se fizer tudo o que eu quiser, tudo que eu mandar você fazer. Se você deseja ser um sucesso, ou ter sucesso na sua vida, entre no esquema dentro da vontade de Deus. Se você deseja ficar frustrado toda a sua vida, meu irmão, faça o que você bem entender, faça o que der na sua cabeça. Eu não sei se você já fez isso. Já tentou fazer algumas coisas por você mesmo, pela sua própria vontade? Você sabia que não era o correto, mas você quis fazer. O que aconteceu? Eu acho que aconteceu o que aconteceu comigo muitas vezes. Bateu a cabeça. Errou. Teve que começar tudo de novo. Por que não fazer a vontade de Deus desde o início? Por que não consultar Deus antes de tomar uma decisão? Me chama muita atenção, eu acho muito forte uma frase que eu vi de Ethel Waters. Ele disse assim: Deus nunca patrocina um fracassado. Deus nunca patrocina um fracassado. Por quê? Porque Deus patrocina aqueles que fazem a sua vontade. E se a gente faz a vontade dele, tudo dá certo. Eu estive conversando esses dias atrás com o presbítero Marcos, e conversando com ele, e ele também concordando comigo, e nós conversamos a respeito de que Deus, de que nunca falta recursos para o reino de Deus. Nunca falta recursos para fazer a vontade de Deus. Pode faltar recursos para fazer a sua vontade e a minha vontade, mas para a vontade de Deus, para o reino de Deus, nunca vai faltar. Por quê? Porque Deus nunca patrocina o fracassado. Se você fizer a vontade de Deus, seguir a vontade de Deus, se submeter à vontade de Deus para a sua vida, ao propósito de Deus para a sua vida, tudo vai dar certo dentro da vontade dele. Não há lugar mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus. Deus promete também para Josué, além de força, além de sucesso, Deus promete apoio. Veja o verso 9: eu estarei com você onde quer que você vá. O trabalho de Deus feito da maneira de Deus nunca terá falta dos recursos de Deus. Acabei de dizer isso. Deus irá apoiar você no que você fizer, se você estiver fazendo a vontade dele.
Você vê grandes coisas que Deus fez através de Moisés. Leia lá os primeiros 5 livros da Bíblia, a partir de Êxodo, você vai ver toda a história do povo de Israel. Quantas coisas Deus fez através de Moisés. Por quê? Moisés andou segundo a vontade de Deus. Portanto, meu irmão, pegue esse livro, coloque esse livro em prática, coloque ele na sua boca, na sua mente, na sua vida. Coloque esse livro dentro do seu pensamento, do seu coração, na sua boca, porque você deve falar a palavra de Deus, na sua mente, porque você precisa meditar e refletir acerca da palavra de Deus. Se você sabe como se preocupar, você sabe meditar. Na preocupação, você pega algo negativo e fica pensando o tempo todo nela, e isso cresce, fica grande. Meditar é apanhar algo, um versículo bíblico, e ficar pensando nele. Se você gastasse todo o tempo no qual você fica se preocupando, meditando, você não teria nada com que se preocupar. Medite na palavra do Senhor. Pegue a palavra de Deus, coloque ela na sua boca, decore versículos. Existem versículos para cada momento da sua vida. Ore os salmos. Pastor, eu não sei como orar. Pegue o livro de salmos. Cada dia de oração, leia um livro de salmos, leia um capítulo dos salmos. Você vai ver, cada momento o salmista escreve de uma situação da sua vida, de uma emoção que ele está passando. Coloque a palavra de Deus também na sua mente, medite na palavra de Deus, coloque a palavra de Deus na sua vida, pratique. Não adianta só você saber a palavra, não adianta você só falar da palavra, você precisa vivê-la. Eu achei bastante interessante uma frase também que eu li, que diz assim: tenho descoberto que toda pessoa que possui uma Bíblia que está caindo aos pedaços, ela não está caindo aos pedaços. O ponto é o seguinte: ou a pessoa ou a Bíblia está caindo aos pedaços. Essa é que é a questão. Uma Bíblia bem usada é uma indicação de que você tem uma vida bem sucedida. Coloque a palavra de Deus na sua vida. Não há absolutamente nenhuma correlação entre as habilidades suas e o sucesso. O versículo diz que o seu sucesso é baseado no seu compromisso com a palavra de Deus. Se você estiver compromissado com a vontade de Deus, de cumprir a ordem de Deus, você será bem sucedido. O verso 8 diz isso: não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Se você fizer isso, o texto continua, então serás bem sucedido. É obediência. Terceira lição: a primeira, deixar de lado a dúvida. A segunda, descobrir uma promessa de Deus para a sua vida. Terceira, dependa completamente do Senhor. Foi isso que Deus disse para Josué: dependa total, completa e exclusivamente de Deus. A nossa suficiência está em Deus. Quando você depende de alguma coisa, você está fazendo mais do que meramente crer naquela coisa. Você está colocando toda a sua expectativa, toda a sua esperança naquilo. E Deus está dizendo: confie em mim completamente, plenamente, exclusivamente. Como ele disse para Josué no verso 5, olha o que ele diz: ninguém conseguirá resistir a você todos os dias da sua vida. Assim como estive com Moisés, estarei com você, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. E Deus está dizendo para você e para mim: assim como eu estive com Moisés no passado, com meus homens e mulheres que eu usei no passado, eu estarei com você, eu nunca vou te deixar, eu nunca vou te abandonar. Ande comigo, dependa de mim completamente, eu vou estar com você o tempo todo, você pode depender e confiar em mim. Se você estuda a história de Josué, meu irmão, minha irmã, você vai descobrir que enquanto ele dependeu de Deus, ele foi vitorioso, porque Deus prometeu que estaria com ele. Deus vai te conceder poder para fazer o que Ele chamou você para fazer, em qualquer área. Em que você está dependendo de Deus para fazer? Ou de quem você está dependendo? Não dependa das pessoas. Você precisa de alguma coisa que não poderá ser tirada de você. Se você depende da sua esposa, do seu pai, da sua mãe, do seu empregador, do seu patrão, do seu dinheiro, das suas finanças,
um dia isso pode ser tirado de você. Mas Deus nunca será tirado de você. Você tem que apoiar-se em Deus. Me lembrei do salmista Davi, quando escreveu o Salmo 62, versos 1 e 2, ele diz assim: a minha alma descansa somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Somente Ele é a rocha que me salva. Ele é a minha torre segura. Jamais serei abalado. Salomão também escreveu em Provérbios capítulo 3, versos 5 e 6: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em seus caminhos e Ele endireitará suas veredas. Deus está dizendo para mim e para você, se você está dependendo de Deus, eu garanto que você irá no caminho certo. Você não tomará decisões estúpidas se você depender de mim. Dependa de Deus. Dependa de Deus. Dependa completamente de Deus. E eu termino com o último ponto. Eu disse que você precisa deixar de lado a dúvida. Eu disse que você precisa descobrir uma promessa de Deus. Eu disse que você precisa depender completamente de Deus. E eu termino com a última lição para você ganhar coragem. Siga em frente pela fé. Vai chegar um ponto na sua vida em que você tem que tomar uma decisão crítica e seguir em frente. Josué estava diante dessa situação. Ele teve que fazer o mesmo. Ele teve que encarar a realidade e depender de Deus. Talvez você não entenda todo o contexto que Josué tinha que enfrentar, mas pense comigo. Para os filhos de Israel que estavam lá guiados por Josué entrarem na terra prometida, antes de mais nada, 1 milhão de pessoas tinham que atravessar o Rio Jordão. Pensou nisso? 1 milhão. Nós estamos aqui em Jandaia do Sul com 20 e tantos mil habitantes. Você já imaginou 1 milhão de pessoas no deserto, andando há 40 anos, diante de um rio, e tinha que atravessar? O primeiro obstáculo Josué já tinha pela frente. Nós não pensamos que isso é grande coisa, porque agora a gente vê, o exército muitas vezes tem aqueles equipamentos que em pouco tempo eles montam uma ponte que atravessa um rio. Mas lá eles não tinham nada disso. Imagine milhares de anos atrás, tudo rústico. O Rio Jordão geralmente naquela época tinha entre 30 metros de largura e 6 metros de profundidade. Mas durante a primavera, que era a época em que estava acontecendo isso, as águas normalmente haviam inundações, então o rio estava muito mais caudaloso e ele se tornava um rio com muitas correntezas. Era impossível atravessar aquele rio naquela altura. Aí Deus olha para Josué e diz assim: querido, eu vou realizar um milagre. Presta atenção. Para Josué. Lembram-se de quando há 40 anos atrás eu abri o Mar Vermelho? Pois é, vou fazer algo parecido com aquilo. Um pouquinho diferente. Daquela vez eu primeiro abri o mar para vocês passarem. Dessa vez vocês vão começar a andar dentro da água. E eu vou abrir, depois eu vou estancar o rio para você passar. Precisa de fé. Precisa de fé. Os líderes espirituais precisariam ir à frente, os sacerdotes com a arca. Eles andaram com as águas nos calcanhares e nada aconteceu. A Bíblia nos diz que em Josué capítulo 3, no capítulo 3, que o que Deus fez foi represar o rio cerca de 27 quilômetros distante de onde eles estavam. Olha que interessante isso. Quando a gente estuda a Escritura, a gente percebe, o rio é diferente do mar, né? O mar, Deus abriu o mar, tinha água dos dois lados. O rio não, Deus parou o rio a certa altura, aquela água correu até secar para o povo passar. Aquela água foi estancada 27 quilômetros de distância deles. Então eles precisaram aguardar 27 quilômetros de água correr para que eles passassem. Enquanto essa água corria, os sacerdotes estavam andando dentro da água. Elas começaram a diminuir, eles continuaram andando, até que a água e o povo passou. Eles pararam no rio com as águas nos tornozelos e nada aconteceu. Eles entraram um pouco mais com as águas nos joelhos e as águas começaram a baixar. Mas o tempo certo de Deus é perfeito.
as águas começaram a baixar e eles passaram, e a gente sabe toda a história depois, eles conquistaram a terra prometida. Qual é o ponto? O primeiro passo, meu irmão, minha irmã, é sempre o mais difícil. Envolver-se no reino de Deus, descobrir um lugar para cumprir o propósito de Deus através de nós, é um desafio. Você pode dizer, pastor, mas todo mundo é mais talentoso do que eu. Veja o meu passado. Eu não sinto desejo, pastor. Eu estou muito ocupado, tenho muitos afazeres. Tenho muita coisa a fazer. E eu quero dizer para você, e para mim mesmo, quando às vezes eu me sinto levado a dar essas desculpas. Se você está muito ocupado por um ministério, para fazer a vontade de Deus, então você está fazendo coisas que Deus não pediu para você fazer. Algumas vezes basta fazer alguns cortes na sua agenda que você vai encontrar tempo para servir a Deus. Eu não sei se você já pegou a sua agenda diária e listou tudo que você faz. Você vai descobrir que sobra tempo. Basta se organizar. O que foi que você fez com os talentos que deu a você? Deus vai perguntar isso para você um dia. Diante de Deus, no último dia, da presença de Deus, Ele vai perguntar: o que você fez com tudo que eu dei para você? Naquele momento, as suas dúvidas vão parecer desculpas esfarrapadas. Você tem que se submeter e obedecer a Deus. Nós vemos que Josué atendeu à vontade de Deus. No verso 10 do capítulo 1 ele diz: então Josué deu instruções aos oficiais de Israel, a fim de suprirem e equiparem o povo para a travessia do Rio Jordão. Josué atendeu o chamado. O que está impedindo você de atender ou de obedecer a tudo que Deus tem chamado você para fazer? Eu anotei uma frase do pastor Rick Warren, que ele diz assim: coragem é quando só você e Deus sabem que você tem medo. A coragem não é a ausência do medo, mas é seguir em frente apesar do medo. Eu creio que você está vendo aí na tela. Coragem é quando só você e Deus sabem que você tem medo. A coragem não é a ausência de medo, mas é seguir em frente apesar do medo. O medo nunca vai sumir, mas a coragem é você enfrentar o medo e seguir em frente, porque você sabe que Deus chamou você para fazer isso. A situação que você pensa que vai engolir você, que não existe nenhuma possibilidade de que você venha a fazê-la, você não tem dinheiro, você não tem tempo, você não tem habilidade para fazer, Deus está falando: eu vou fazer, basta você crer. Crer é um verbo, meu irmão, e crer não é um verbo na voz passiva, é um verbo na voz ativa, é ação. Se você deseja andar sobre as águas, você tem que sair do barco, você tem que agir. Lembre-se, não sei se você já viu uma tartaruga para progredir, para andar, o que ela faz? Ela tira a cabeça fora do casco. Você precisa se mover. Se você esperar que tudo fique normal, jamais fará qualquer coisa. Salomão escreveu em Eclesiastes, capítulo 11, verso 4. Não espere que tudo fique bem, o normal, para que você faça alguma coisa. Qual é a sua desculpa para não se envolver com o ministério de Deus, ou com a vontade de Deus, e não cumprir a vontade de Deus para a sua vida? No céu, meu irmão, minha irmã, não tem bancos. Não tem bancos. Um dia, me lembrei de uma ilustração, um dia na igreja, uma pessoa se sentou num banco e ouviu o pregador dizer: nós precisamos de alguém para dar algumas aulas. Quem assumirá essa tarefa? E a pessoa disse que sentiu Deus ao seu lado sussurrando: filho, essa é para você. E ele disse: mas Senhor, falar para tanta gente é uma coisa que eu não sei fazer. O seu Carlos da igreja seria o homem ideal para chamar. Não há o que ele não saiba fazer. Eu prefiro ficar aqui no banco assistindo às aulas. Outro dia, ouvindo o coral cantar, ele sentado no banco escutou o maestro dizer: nós precisamos de alguém para a voz principal nas músicas. Quem quer assumir essa tarefa? Ele novamente ouviu a voz de Deus sussurrando: filho, essa é com você. Mas Senhor, cantar diante de uma multidão é uma coisa que eu não posso fazer. Mas há o Jonas aí da igreja que pode fazer isso.
é melhor eu ficar ouvindo as músicas aqui sentado no banco. Uma outra ocasião, sentado no banco mais uma vez, ele ouviu o pregador dizer: eu preciso de alguém para atuar como anfitrião, recepcionista na entrada do templo, para receber as pessoas. Quem aceita essa tarefa? Mais uma vez ele ouviu aquela voz de Deus sussurrando: filho, algo que você pode fazer. Senhor, ficar falando com estranhos é coisa que eu não consigo fazer. Mas há um Mário aí na igreja, ele é tanto extrovertido, Senhor. Ele pode dar as boas-vindas às pessoas, não é retraído como eu, e fará isso muito bem. Eu preferia que alguém viesse me cumprimentar aqui no banco. Os anos se passaram, e eu nunca mais, ele disse, e esse homem nunca mais ouviu aquela voz. Até que uma noite ele fechou os olhos e acordou numa praia, lá no céu. E ele diz: éramos 4 lá, encontrando a eternidade. O Carlos, o Jonas, o Mário e eu. E Deus disse: eu preciso somente de 3 de vocês para executar um trabalho para mim. Então o rapaz disse: eu vou fazer isso, eu faço o trabalho, Deus. Aí Deus olhou para mim e disse: não há nada que eu não faria. Aliás, Deus olhou para ele e disse: obrigado, meu filho, mas sinto muito. No céu não há bancos. Meu irmão, minha irmã, qual a desculpa que você está dando para não servir a Deus, para não atender o chamado de Deus para a sua vida? Do que é que você está duvidando que Deus possa fazer através da sua vida? Talvez você fique pensando: Deus jamais vai poder me usar. E eu posso dizer para você: Deus usa quem Ele quiser, da forma que Ele quiser. Não há impossíveis para Deus. Deus quer usar você. O que você deveria parar de orar hoje, meu irmão, e começar a fazer? Tem muita gente que arranja essa desculpa: eu não vou fazer ainda porque eu estou em oração para ver se eu vou fazer isso. Estou em oração. Faça! Estou em oração para entregar, para devolver o dízimo na igreja. A Bíblia diz que você tem que simplesmente fazê-lo. Estou em oração a respeito de me envolver com algum ministério da igreja. Faça. Não fique enrolando, não fique procrastinando, adiando, enrolando. Nós estamos precisando de pessoas que estejam dispostas, por exemplo, meu irmão, minha irmã, a se envolver na questão das transmissões, a se envolver também na questão de nós adquirirmos equipamentos para transmissão. Pessoas que se envolvam no ministério, mesmo distantes agora nesse tempo, logo, em breve, vamos retornar. E essas transmissões vão continuar acontecendo, mesmo com pessoas no templo. E nós precisamos de pessoas que sejam dispostas a usar o computador, a usar a câmera de filmagem. Então, qual é a desculpa? Precisamos de pessoas que anunciam o evangelho para as pessoas, que compartilhem as palavras de Deus através da internet. Hoje tem meios mais diversos. O quanto é que você crê em Deus? Você está apenas ferindo a você mesmo se você estiver enrolando, procrastinando. Deus fez você para fazer a vontade dEle. O primeiro passo é sempre o mais difícil. Qual é o seu rio Jordão que você tem que atravessar? Pela fé. Deus criou você para um propósito, para um ministério. Atenda ao chamado de Deus. Portanto, meu irmão, eu quero orar com você. Quero orar com você. Feche os seus olhos. Senhor, obrigado porque Tu nos usa, apesar da nossa fraqueza, Senhor. Apesar das nossas falhas, apesar do nosso passado desastroso, apesar das nossas inadequações. Obrigado, Senhor, por me usar ou por usar pessoas comuns como eu. O que o Senhor quer o que quer que o Senhor pedir para eu fazer, eu quero fazer. O Senhor disse e prometeu que está comigo, e as Tuas promessas me ajudam a ser bem-sucedido no que eu fizer. Me dá forças para atender o Seu chamado e seguir em frente. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Creia.